Jornal da Mix. Direito do consumidor. Com o doutor Alexandre Caminha, coordenador do órgão de defesa do consumidor de Blumenau, está com a gente aqui no estúdio, comigo e com o Pancho. Tudo bem, Caminha? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, bom dia, Pancho, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Muito bem. Olha, a quinta-feira a Prefeitura de Blumenau vai fazer, inclusive, uma coletiva de imprensa com relação à Comissão de Segurança da Oktoberfest. Vai apresentar as últimas ações, né, que serão feitas aí na festa, mas é uma comissão que o próprio PROCON faz parte também. Com relação ao Oktober, que os preços acabam mudando também aí nos estabelecimentos, o que o PROCON está mais de olho aí com o início da festa, hein, Camilo? Bom, na verdade, o PROCON de Blumenau faz parte da Comissão de Segurança já há muitos anos, né? Então, a gente sempre tem feito algumas orientações. Lá, no passado, nós tínhamos muito problema com o cartão, porque era algo novo, quando foi criado, né? O Oktober Card, é isso? Oktober Card, onde o consumidor não tinha essa informação direito, enfim. Hoje está bem consolidado isso. A gente tem todo a gente fez algumas observações no que diz respeito à devolução dos valores e assim por diante. E hoje isso está bem consolidado. Nós tínhamos também muita questão no que diz respeito a preço, né? Precificação de estacionamento. E aí a gente vai para aquela mesma conversa da semana passada sobre o combustível, que a gente não tem como, né? O PROCON não tem como regular preço. Certo. Né? O que a gente não pode é ter questão abusiva, né? Ou seja, abusividade em alguns casos. Nós já tivemos reclamações na própria FENABIT, né? Onde nós tentamos, de uma certa forma, conversar ali com o pessoal, porque a gente entende que são 2 anos... Febratex, no caso. Isso, né? Desculpa, Febratex. Nós entendemos que foram 2 anos, né? Sem feira, 2 anos sem Oktoberfest, mas não vai ser em um evento que você vai recuperar os valores passados. Não vai ser esse consumidor que vai ser, né? Punido. Penalizado, né? De um certo modo, sim. Até porque a gente tem outras opções, não é só aqui no entorno, né? Então, o que a gente tem orientado muito nesse sentido para que a gente tenha, né, essa harmonia. E aqui, né, o ex-vereador e vereador, né, também, Alexandre Matias, que hoje é o presidente da comissão, tem conduzido de uma maneira bem exemplar. Nós tínhamos à época, né, o querido Marcelo Schrub, que sempre esteve à frente, sempre, né, muito atento no que diz respeito a isso. Mas é bacana porque a gente acaba trocando bastante experiência e o PROCON acaba vindo agregando no que diz respeito a essa questão de relação de consumo. Como é que vocês chegaram, Caminha? Deve ter participado da reunião com os representantes dos estacionamentos aqui no entorno do Parque Vila Germânica, né? Que chegaram a um valor aí, um consenso de um valor a ser praticado por todos os estacionamentos conveniados, ou seja, né? Que vão receber o selo do Parque Vila Germânica da Oktoberfest, né? Se não me engano é R$40 e R$50, alguma coisa assim. Como é que chegaram nesse valor? Eles fizeram uma atualização dos últimos 2 anos, segundo... Com base no que cobraram em 2019, exatamente, tomaram por base aquele valor e nós não entendemos que existiu ali uma abusividade nesse sentido. É claro que se o cara for valer, poxa, R$40, R$45. Mas se o cara for em algum evento, né, de um certo modo, esse é mais ou menos o preço praticado. E somados à questão da última Oktoberfest para cá, a gente não entendeu que teve abusividade nesse preço. O que a gente não pode, assim, e isso é difícil, entende? Porque ali na comissão, como bem falasse, né, são pessoas que eles têm um convênio, existe o selo, mas a gente não pode fazer com que o vizinho do lado não cobre R$60, por exemplo. Então, o que a gente orienta o consumidor existe essa comissão, existe os estacionamentos conveniados, eles vão ter um selo, né, de identificação junto à festa, e procurem, de um certo modo, estar com essas pessoas, que são quem vão ter quem terão a questão de segurança, quem terão a questão de precificação, né? E é claro, né, num dia eventualmente muito cheio, estas pessoas não poderão aumentar o preço, né? O que a gente, pelo menos, pré-acordou. E aí, os demais que não são conveniados, que, né, têm um estacionamento próprio, algo nesse sentido. Primeiro ponto que tem que deixar bem claro, né, que ele precisa estar naquele estabelecimento como um estacionamento. Não adianta o cara querer agora, nas vésperas de Oktoberfest, abrir lá uma biboca e abrir um estacionamento. Com né? certeza. Tem Mas toda acontece, uma questão de né? fiscalização, sim. Tem toda uma questão de fiscalização em cima disso, em especial no que diz respeito aos valores, né? Tentar mais ou menos equilibrar nesse sentido. A gente não pode, de novo, né, igual a questão da gasolina. A gente não pode direcionar preço, a gente não pode estabelecer um critério, né, de valores, mas a gente está de olho. Ainda, só aproveitar o que o Pancho falou sobre questão do estacionamento, né? Não sei se vai acontecer nesses estacionamentos no entorno da Oktober, mas acontece muitos por aí, você vai botar o seu carro, você está pagando para deixar o seu carro ali,
E aí vem o famoso bilhetim. Não nos responsabilizamos pelos danos causados Os objetos que estão pelos dentro. objetos deixados, enfim. Ou seja, se te roubar o carro ou te arrombar o carro, né, você seria o responsável, mesmo eu pagando para estar lá. E aí, qual é a responsabilidade do dono do estacionamento a partir do momento que eu deixo o veículo ali? A orientação sempre foi essa, né? Você está comprando um serviço, e a partir da hora que você está comprando o serviço, você tem esse direito resguardado. Já existem, inclusive, entendimentos jurisprudenciais, ou seja, né, já existem decisões judiciais de locais onde não estão sendo cobrados mercados. Em alguns casos onde não existe a cobrança e que a pessoa foi comprar no mercado, aconteceu algo com o veículo, foi furtado, foi roubado o veículo, enfim, né? E existe indenização de ressarcimento para isso. Então é muito claro, e o próprio código fala, né, quando eu compro um serviço, eu não compro só o estacionamento, eu comprei o estacionamento e eu quero que o meu carro retorne do mesmo jeito que ele se encontrou. Lógico. Né? É claro que eles acabam juntando essa questão de uma recomendação, inclusive já teve legislação, né, proibindo esse tipo de informação, e que a gente vai estar em cima de olho, obviamente. Se existir algo com os veículos, esse algo deve ser ressarcido ao consumidor, até porque você está pagando pelo serviço. Exatamente. O Caminha, é comum nessa época do ano os preços aumentarem um pouco, né? A gente sabe, por exemplo, na temporada, os preços no litoral são impraticáveis, não digo porque eles praticam, né? Mas são obscenos, vamos dizer assim, né? É impressionante como aumenta o preço de uma refeição, por exemplo, do inverno para o verão ali no litoral, e quem frequenta ali Balneário Camboriú sabe muito bem disso. E né? o hotel também, né? Não, hotel também, e aqui também os hotéis aumentaram, né? É aquela coisa da procura e da demanda, a lei da procura e da oferta, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, sempre que tem um evento grande, na Febratex foi igual, a mesma coisa, e na Oktoberfest não é diferente, a hospedagem aumenta muito, né? Há alguma irregularidade nisso? Bom, de um certo modo, assim, o que a gente tenta levantar são os valores cobrados nos outros eventos. E a gente usa isso como um padrão, né? De novo, né, a gente vive no livre comércio, nós não temos como prefixar tá tabelado, né? o valor tabelado da diária é R$200, ponto, durante o ano inteiro. Né? E aí, de um certo modo, quando a gente conversa com os próprios sindicatos, poxa, durante a época fora de temporada existe um desconto do valor, né? E durante a temporada o valor é esse. Não é que é um valor cheio ou não, ou eles cobram a mais, é isso que eles normalmente nos justificam, e isso não acontece só em Blumenau, né? Acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de um certo modo, fora de temporada, viajar para a Europa é mais barato do que na temporada. Claro, exatamente. Né? Então, assim, não é complicado isso, porque, de um certo modo, o consumidor se sente lesado, né? Poxa, se eu for no final de ano, passar uma virada de ano, vamos dar bem próximo aqui, vamos para Fortaleza. Né? A virada de ano é muito mais cara a passagem aérea do que se eu for em julho. Em julho não, desculpa, julho também já é um período de férias, né? Sim, que lá é verão o ano inteiro, né? Essa é uma grande vantagem. Você pode escolher, né? Março, por exemplo, Sim, em março você sim. vai muito mais barato, né? Então, assim, o consumidor precisa também saber pechinchar, saber comprar antecipado. Se você comprar antecipado, você acaba tendo um bom desconto, né? Essa relação entre consumidor e fornecedor é muito importante. Hoje, se você verificar a aquisição de qualquer tipo de hotel durante o período de outubro, se tiver ainda, né? Porque está bem cheio, você vai pagar um preço diferenciado. Mas se você comprar agora, para o ano que vem, você terá um diferencial. Né? Isso... Desculpa, isso é certo, isso não é certo? Cara, é o livre comércio. A partir da hora que eu tenho o livre comércio, eu fazendo um acordo com o fornecedor, que daqui a um ano eu vou estar hospedado, resguarda ele aquele local, né? Aquela estadia, e vai dar a garantia para ambos de que, né, o negócio vai ser um bom negócio para todos. Agora, se você deixa para comprar em cima da hora, infelizmente você acaba pagando por isso. Tem a questão também, Caminha, dos ambulantes, né? A prefeitura determinou aí, acho que 7 pontos aí que estão sendo concedidos aí a ambulantes, mas geralmente aparece, né? De vez em quando aparece um ou outro aí querendo se aproveitar também da situação e vender alguma coisa aí para quem está entrando na festa, né? O PROCON também fiscaliza essa situação? Sim, de um certo modo sim, né? É claro que isso aí normalmente é obras e posturas, enfim, sim, mas nós, enquanto PROCON, você enquanto consumidor, você pode abrir, né, uma reclamação no PROCON, informando os fatos, e nós, enquanto PROCON, também podemos estar circulando, e nós vamos estar, né, circulando. Perguntaram, poxa, o PROCON Móvel vai estar aqui no Oktoberfest?
não é viável. Nós entendemos ainda que não é viável. Não é uma festa onde nós temos ali, não diretamente... Nós temos relações, obviamente, de consumo, né? Mas o Procon Móvel, a gente tem outras finalidades. A gente procura estar com ele mais na comunidade, resguardando esses direitos dos consumidores. E não que aqui, na Oktoberfest, não tenha os direitos dos consumidores e ele pode abrir a sua reclamação no dia subsequente lá no próprio órgão. Para quem vier na festa, Caminho, o que a pessoa deve ficar atenta ali para consumir, para comer, o Oktobercard, enfim, informações claras e precisas para o consumidor. O que ele precisa ficar atento quando chega na O que a gente tem sempre falado na comissão, e foi uma preocupação nossa muito grande, né, essa questão especial de lotação. Nós temos uma limitação, né, e nós não podemos, né, de um certo... Vamos dar um exemplo bem clássico, né, sábado. Né, véspera de feriado, né, normalmente são os dias mais cheios. São os dias mais cheios. Nós temos uma limitação e a gente não pode só vender a quantidade de limitação porque a gente tem o dia inteiro de festa. Né? É porque a limitação, para que o povo entenda, para que o pessoal entenda, né? A limitação é de uma certa capacidade ao mesmo tempo, né? Ou seja, não pode ter mais de 40 e poucos mil pessoas ao mesmo tempo no Parque Vila Germânica. Né? E isso precisa ter informação e isso a gente bateu bastante, entende? Assim, bateu entre aspas, né? A gente bateu o cartão, né? Cobrou bastante no que diz respeito a isso, porque, poxa, precisa ter essa informação para o consumidor. Que ele vai comprar o ingresso, né? E se estiver durante aquele período a quantidade que foi pré-estabelecida, ele vai ter que aguardar na fila. Corre o risco de não entrar mesmo com o ingresso na mão. Ou demorar a entrar. Demorar a entrar. Não entrar, eu acho que seria muito forte. Sim, né? mas não é impossível, né? Convenhamos, né? Mas não vai ter 40 mil pessoas 3 horas da manhã, né? No giro que a gente tem visto, assim, consumidores às vezes esperando meia hora, 40 minutos, né, para fazer a sua... Então, aquela lei dos 15 para banco não vale para outubro, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Não é banco, né? Paciência, não é banco, né? Agora, será que vale para os caixas, né? Tem que ver isso também. E assim, o que é a nossa preocupação é justamente isso, para que o consumidor tenha esse direito a essa informação. E a partir da hora que ele tem essa informação, o consumidor está ciente, está vindo para o Oktoberfest sabendo qual é o horário, né, qual é o dia e que ele comprou o ingresso, que não necessariamente ele vai entrar naquele horário que ele chegou. Isso vai ser divulgado? Geralmente tem, né? Sim, aquele placar eletrônico. A gente já tem divulgação, a gente já tem informação, existe site que onde vai ter, né? Já existe site, hoje você baixa o aplicativo, vai estar a informação, é bem bacana. Muito bem. Caminha, qualquer dúvida, o WhatsApp do Procon, as pessoas Agora podem... o WhatsApp é um novo número, né? 3381, que é um número, na verdade 3381 é o prefixo da prefeitura, nós mudamos o WhatsApp para ser mais prático e mais fácil de ser gravado, né? Então ele é um 3381 7151. 151 é o número do Procon normal, para as ligações normais, e o WhatsApp é o 3381 7151. Lá a gente lá a gente recebe as informações e reclamações por escrito, não áudio nem ligação. Muito bem. Então até semana que vem, né? Na véspera da outubro, inclusive. Com certeza estaremos aqui. Valeu, Caminha. Valeu, gente. Um grande abraço. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.